Beleza, então gravando. Bom, a gente passou também por um período, né, de ausência dos encontros, porque a gente tinha eventos muito especiais, né, na escola, e era importante a gente dar atenção a isso também, né? Então, o Ibirá, ele fala uma coisa bastante interessante, né, eu acho bastante bonito, que é pensar o seguinte: olha, a gente está aqui estudando, né, essas coisas, então, sei lá, lendo Platão, né, sei lá, o pessoal, né, lendo a Doutrina Secreta, lendo os Portões de Fogo, né, que a Carol tá lendo, porque tudo isso é, na verdade, uma grande desculpa para estarmos juntos, né? Então, o grande objetivo, né, é a gente colocar essas coisas em prática, né? Para a gente que está direcionado a esse estudo mais sistemático, né, e crítico da obra do Platão, enfim, de outros filósofos também, eu acho que vale a pena a gente sempre pensar em uma frasezinha que o Jal coloca, né, no Bastião, que é a seguinte, né, melhor do que você saber muitas coisas é colocar algumas em prática. Então, todo o nosso processo de convivência serve para a gente colocar algumas coisas em prática, né? Tudo bem? Então, eu enxergo mais ou menos dessa forma, né? Bom, nós havíamos visto no último encontro o discurso do Aristófanes, né, que fala sobre os três gêneros, né, sobre a divisão do gênero humano e sobre o princípio da falta, né. A grande ideia que o Aristóteles introduz no discurso dele é a falta. Então ele vai dizer que Eros, né, ele é então essa vontade, né, de suprir a falta que foi gerada quando os seres humanos se separaram, né? Quando os nossos corpos se separaram. E, bom, o discurso do Aristófanes, ele é muito famoso, né? Ele é, como eu falei, na verdade, às vezes, né, o motivo pelo qual as pessoas vão até o banquete do Platão, e não por acaso, né? Porque várias crenças modernas, né, elas têm, né, são baseadas ali no discurso do Aristófanes, né? Então, por exemplo, a questão da alma gêmea, né? A legitimidade que se dá também para as relações homoafetivas, né? Então, o discurso do Aristófanes ele é bastante interessante em vários pontos, né? E ele vai representar o saber, né? Ali dentro da dinâmica do banquete, o saber da comédia diante de Eros, né? A comédia da qual se fala aqui, né? É bom lembrar, não é a comédia que a gente associa hoje em dia, né? Então, a comédia que o Aristófanes representa é um gênero antigo de comédia, o pessoal chama de velha comédia, né, que são as comédias gregas. O maior expoente dessas comédias é o Aristófanes, né, ele mesmo, mas existem outros, né. Eu acho que seria, né, já falei aqui que valeria a pena a gente ler as comédias um dia para a gente quebrar um pouquinho, né, porque é muito, assim, é impressionantemente chulo, né. Então é um humor muito, assim, pastelão, né, hoje a gente chamaria de pastelão. É muito, em certo sentido, é até meio vulgar, assim, né? Mas ajudaria a gente a entender como é que está sendo caracterizado aqui o saber da comédia. Então, por isso que, né, e por esses outros motivos, no discurso do Aristófanes que a gente vai ver, por exemplo, a criação do sexo, né, as relações homoafetivas, enfim, né. Não fica claro aqui se o Platão coloca isso na boca do Aristófanes com uma certa ironia, né, porque a gente sabe que através das comédias do Aristófanes, ele criticava muito, né, aqueles que mantinham relações homoafetivas. Então ele fazia piadas, né, que hoje em dia, anacronicamente, a gente poderia chamar de homofóbicas. Assim. Então que aqueles que estavam em relações homoafetivas seriam, se fossem os homens mais efeminados, né, ou se fossem mulheres mais masculinizadas. Então o Aristófanes, por ter esse tipo de brincadeira, né, em relação às relações homoafetivas,
talvez aqui o Platão esteja colocando esse discurso na boca dele num tom de ironia, né? Bom, mas enfim, mas é mais uma suposição, né? Porque de fato não está muito bem para discernir através do texto escrito. Beleza? Bom, e imediatamente depois do discurso do Aristófanes, né? Há o discurso do Agatão, tudo bem? O Agatão, lembremos, né? Ele é o anfitrião do banquete, né? Ele quem está recebendo ali a festa, né? E não só ele que está recebendo a festa, como que o motivo, né, da festa estar sendo realizada é o fato do Agatão ter conseguido uma vitória no concurso de tragédias, né? Então ele é alguém que tem, digamos assim, um certo prestígio, né? Dentro ali daquela situação toda, dentro daquele contexto todo. Tudo bem? Então, enfim, mais ou menos por aí. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação ao discurso do Aristófanes? Ficou alguma coisa que vocês queiram tratar com maiores detalhes? Algo assim? Ou algo que vocês não entenderam, não sei, nessa passagem, né? Enfim, não só do discurso do Aristófanes, né, eu pergunto, mas em relação ao banquete no geral, até agora, né? Se tiver alguma coisa desse tipo, falem, né? E aí a gente tenta trabalhar, tenta decifrar aí, né, se for possível. Beleza? Olha, nós, bom dia a todos. Bom dia. Tranquilo, assim, né? Várias situações aí que ainda estou me adaptando, mas eu percebo também, assim, uma crescente, né? Eu estou conseguindo acompanhar e, para mim, está sendo, assim, muito feliz esses encontros, né? Quando eu consigo entrar, e agora estou me programando até para abrir a câmera, para até com uma questão de Legal. compromisso mesmo, porque eu acabo me envolvendo com o trabalho e não aproveito tanto, né? E desde a última aula, que eu achei assim impressionante e tão atual, né? Eu percebi que eu posso levar também esse conhecimento para outros trabalhos também, né? Que eu tenho. E assim, agora a questão da câmara aberta é por isso, né? Mas para mim é uma coisa minha, mais de compromisso mesmo, para que eu não me prenda a outros trabalhos e me dedique mais a esses encontros. Sei bem. Eu tenho esse costume também de tentar ser multitarefa, mas não funciona muito bem, né? Não, eu Comigo também. percebi que eu preciso até ter uma agendinha aqui, um caderninho e uns tópicos para depois fazer uma leitura e quem sabe até fazer perguntar, né, para você em outras ocasiões, em outras oportunidades. Legal, isso aí. A gente vai percebendo, né, como a gente consegue estudar. Sim. De nós. Eu entrei acho que um pouquinho depois. Você fez até agora o quê? Um resumo do que já foi feito, é isso? Isso, eu fiz uma breve recapitulação ali do finalzinho do discurso do Aristófanes, Tá. para a gente engatar no Agatão agora. Tá bom. E que página que tá o Agatão? Eu vou poder te falar da marcação ali do Stefanos, né? Da Tá. página, não sei, porque eu não tô com a minha edição lá da Loyola, agora eu tô com a Ah, tá. da Hackett, né? Então, mas o discurso do Agatão... Ó, eu tô com esse livrinho aqui, ó. Ah, tá. Então, aí você também vai encontrar as marcações. Ele começa mais ou menos ali em 194A, tá? Mais Tá. ou menos. Tá bom. Ok, gente? Bem, vamos lá então. O discurso do Agatão, ele é bastante curtinho, né? Ele é bastante curtinho e ele é todo bem encaixado, todo bem formulado, né? O Agatão, ele faz jus à reputação que ele tinha na antiguidade, né? Aqui com o discurso que ele tem no banquete. Qual que era essa reputação? A gente sabe, através das obras do Aristóteles, né? E de alguns comentários do Platão, né? Algumas menções a ele na obra do Platão, que o Agatão, ele era uma pessoa bastante sofisticada, né? Uma pessoa bastante erudita e, em certo sentido, um pouco extravagante, né? Bastante, digamos assim, talentosa, uma espécie de garoto prodígio,
né, na tarefa que ele escolheu fazer, que foi ser tragediógrafo. O Aristóteles, na obra dele da Poética, né, ele cita o Agatão como um dos grandes tragediógrafos do seu tempo, né? Então, o Agatão, né, assim como todos os personagens que apareceram aqui pra gente no banquete, são pessoas reais, né? E o Agatão aqui é um personagem bastante interessante, porque todo o discurso do Sócrates, né, vai ser baseado, né, vai ser fundamentado naquilo que o Agatão vai colocar, né? Por que isso, né? Porque se a gente for, de novo, né, pensar que os discursos do banquete, eles funcionam como uma crescente, né? Um vai colocando um problema, né? Depois o outro tenta reformular um problema que foi colocado anteriormente. Então eles vão sempre se reformulando, um se referenciando ao outro, né? Tentando elaborar melhor ali o elogio a Eros, né? Então, nesse sentido, o discurso do Agatão ele é o último dos discursos não filosóficos. O que significa que ele vai tentar abarcar tudo aquilo que o Fedro, né, que o Pausanias, o Erixímaco, o Aristófanes falaram até agora, né? O que é algo muito complexo, né? Porque eles falaram em vários sentidos diferentes, né? Elaboraram vários conhecimentos diferentes. A gente pode entender essa crescente, né? A causa do Agatão ser o ponto final dessa crescente dos discursos não filosóficos, se a gente entender também um pouquinho da reputação que a tragédia tinha na antiguidade, né? Então, primeira coisa, né? Para nós, a palavra tragédia significa alguma coisa ruim, né? Então a gente fala, nossa, aconteceu uma tragédia, né? Ou seja, aconteceu alguma coisa, nossa, terrível. Agora, na antiguidade, a palavra não tinha essa conotação, né? Tragédia, primeiro, né? O significado da palavra é um pouco misterioso. Mas, ao que parece, ele deriva de duas palavras. A primeira palavra é tragos, que significa bode, e oidia, que significa canto, né? Então seria literalmente o canto do bode, né? Talvez seja uma alusão, né, ao fato de que lá nos primórdios da tragédia, o concurso ele era disputado, né? Porque o prêmio final seria um bode, né? Ou sei lá, o pessoal não sabe se no final do concurso era sacrificado um bode em honra a Dionísio, né? Então, a razão do nome é um pouco misteriosa, né? Mas, de fato, significa canto do bode, é o que tudo indica, né? Porque o animal, né? Porque o bode está ligado ao deus Dionísio. E qual que é a ligação entre Dionísio e as tragédias, né? Acontece que as tragédias, elas não são obras literárias no sentido também moderno que a gente atribui, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos pensar numa obra, sei lá, Os Sertões, por exemplo, né? Ou qualquer outra obra de literatura mais moderna, né, contemporânea. Essas obras, elas estão em determinado setor, né? Então, elas cumprem uma determinada função literária, né? Claro, por exemplo, Os Sertões, né, no caso, cumpre também a função, né, sei lá, de retratar uma realidade histórica, né, acontecimentos históricos. E as obras literárias geralmente dialogam ali, né, com a história, enfim, com a poesia, né? Elas trazem também valores e tal. Só que a tragédia, ela não se encaixa exatamente nesse padrão da literatura moderna, né? Por quê? Porque a tragédia, ela é originalmente um canto litúrgico, né? Para ser celebrado nos rituais de Dionísio. Então aconteceu o ritual de Dionísio, que eram as festas das dionisíacas, né, as grandes dionisíacas, que aconteciam nas cidades, né? No caso, a maior de todas na cidade de Atenas. E durante a festa das dionisíacas eram celebradas as tragédias, né, a competição de tragédias. E essas tragédias eram feitas, né, no teatro de Dionísio, tá certo? Então era um lugar sagrado, não um templo. E elas eram celebradas, né, em honra ao deus Dionísio, tá? Há vários motivos, né, pelo qual as tragédias eram feitas dessa forma, celebradas a Dionísio, né? Mas ao que parece, né, o motivo central é o fato de todas elas retratarem, né,
como os seres humanos são, digamos assim, subordinados aos deuses, né? São influenciados pelos deuses, querendo ou não, né? E o mote central das tragédias, né? A motivação central, então, qual que é? É mostrar que o ser humano, sendo essencialmente dependente dos deuses, mesmo que ele tente fazer algo independentemente disso, assim, por si mesmo, né? Então, esquecendo os desígnios dos deuses, não importa o quanto ele tente, ele vai cair no desígnio do Deus, né? Então, para ilustrar a tragédia, né? Essa motivação central da tragédia, acho que a gente pode usar um exemplo, né? E segundo o próprio Aristóteles, né? O maior exemplo de tragédia era a história do Édipo, né? História do Édipo. Então, na antiguidade, era bem conhecida essa história, mas hoje em dia nem tanto. A história do Édipo, ela pode ser encontrada hoje em dia, né, numa das obras de um tragediógrafo chamado Sófocles, né? O Sófocles, ele compôs uma tragédia que chama Édipo Rei, né? E, basicamente, qual que é a história do Édipo? Vou contar, basicamente, para vocês entenderem a motivação, né, da tragédia. O Édipo, ele nasce dentro de uma família de reis, né? Então ele nasce, se eu não me engano, na cidade de Tebas, né? Dentro da família real da cidade de Tebas. Só que aí os pais dele levam ele para o oráculo, né? Para saber então qual que seria o destino ali, né? Do jovem príncipe e pra saber se ele teria algum feito grandioso, né? Algum problema que ele enfrentaria. Enfim, era meio que hábito, né? Hoje em dia a gente tem um pouco isso também, né? Sei lá, eu, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu fiz o mapa astral dele, né? Então é um negócio meio assim, né? Saber, né, como que, né, tá ali relacionado nessa, enfim. Mas na época eles levavam pro oráculo, né? E o oráculo dizia mais ou menos qual era o destino da criança. E o Édipo tinha um destino terrível, né? O oráculo disse para os pais dele que o destino do Édipo seria matar o próprio pai e se casar com a mãe. Olha que terrível, né? Imagina. Você faz uma pastral da criança e vê algo assim. E aí os pais dele ficam no impasse. Ele fala, meu, mas como assim, né? Esse menino então vai ser a destruição da cidade de Tebas, né? Vai ser a destruição da nossa família, né? Ele vai fazer algo terrível. O que a gente faz com ele, né? Eles tomam uma decisão difícil, que é abandonar o filho, né? Então eles, a princípio, abandonam ele para a morte, né? Só que eles não têm coragem de matar diretamente o próprio filho, né? Porque isso era um crime hediondo na época, né? Então, o que eles fazem? Eles fazem uma ferida profunda nos pés da criança, né? Assim, recém-nascida, e deixam no alto de um morro, né? No meio da floresta. Para que ela fosse, enfim, né? Ou morresse de fome, ou fosse devorada por animais, enfim, sei lá, se machucasse. Enfim, morresse por outras causas que não os pais, né? Muito legal isso, né? Mas, enfim, era muito horrível, né? Você matar um filho diretamente. Então, por isso que eles fizeram isso. Pelo menos dava uma brandada na pena, né? Eu tô contando assim, mas a tragédia é muito mais legal, né? Muito mais emocionante. Mas, enfim. Só que o que acontece? O Édipo, ele é salvo por um agricultor, né? Por um pastor que estava ali, ele fica com dó da criança. Ele sabe da história, né? Mas mesmo assim ele salva a criança e cria ela como se fosse seu filho, né? E dá o nome para ele de Édipo, né? O Édipus, que significa basicamente pés tortos, né? Porque a ferida que os pais haviam feito foi profunda o suficiente para deixar ele um pouco deformado. Enfim, então significa basicamente pés tortos ou pés inchados, né? Meio que assim. Daí o que acontece? O Édipo ele cresce, né? E ele, por ser derivado de uma linhagem real, né? Eles acreditavam nisso na época também, né? Se você tivesse uma boa linhagem, você teria dons naturais, assim. Então, o Édipo, desde muito cedo, prova
São uma pessoa extremamente perspicaz, inteligente, forte, né? Astuta. E um belo dia, né? E aliás, né? O pastor, esqueci um ponto importante da história, desculpa. O pastor, ele cria o Édipo, né? Não como seu próprio filho, desculpa, falha minha, né? Mas ele leva ele até a cidade de Corinto, que é uma cidade relativamente distante ali da cidade de Tebas, e entrega ele para a família real da cidade de Corinto. Tudo bem? Então, o Édipo, ele nasce ainda assim dentro de uma família de reis, só que não na cidade de Tebas, né? Tudo bem? Mas ele ainda assim, ao que parece, né, se mantém afeiçoado ali ao pastor. Bom, o fato é, né, o Édipo, ele também, né, vai até o oráculo para saber do próprio destino, isso já quando ele era mais velho, né, quando ele tinha ali uns 18, né, quando ele estava maior de idade, ele vai até o próprio oráculo para saber qual seria o seu destino. E aí, o que que ele ouve do oráculo? Olha, você vai matar seu pai e casar com sua mãe. E ele ficou horrorizado também. Ele falou, meu, como assim, né? Eu tô morando aqui na cidade de Corinto com os meus pais, né? Quem ele achava que fossem os pais dele, pelo menos, né? E eu jamais faria uma coisa dessa. Então, o que que ele faz? Ele foge da cidade de Corinto e vai para a cidade de Tebas, né? No caminho, ele encontra um nobre, né? E os dois se cruzam na estrada de uma maneira desrespeitosa e ocorre uma briga. E o Édipo mata esse nobre, né, junto com o seu contingente. Tudo bem? Depois, então, ele chega na cidade de Tebas. Na cidade de Tebas, ele observa que a cidade está sendo assolada por um demônio, né, por um monstro, que é a Esfinge. A Esfinge, ela devorava, né, todos os viajantes da cidade de Tebas. Se não me engano, a história é mais ou menos essa. E a cidade estava oferecendo, então, um prêmio desesperado, né? Para que ele conseguisse derrotar a Esfinge, que era a mão da rainha, Rainha Jocasta, né? E aí, então, o Édipo, ele vai lá e fala, bom, eu vou salvar a cidade, conquistar a mão da rainha, né? E ele vai lá, consegue decifrar o enigma da Esfinge, né? A Esfinge, então, se retira, ela é derrotada, e ele, então, esposa a rainha, né? Desposa a rainha e tem filhos com ela. Né? E aí o que ele percebe, né? O nobre que ele havia matado no caminho para Tebas era o seu pai. E a rainha que ele havia desposado era, na verdade, a sua mãe. Né? Então, essa é a história do Édipo. Né? Ele fez de tudo, todos fizeram de tudo para que ele fugisse do seu destino. Só que, qual que é o sentido da tragédia, então? Né? Que apesar dele ter fugido do seu destino, ele era inescapável. Né? Então, ele foi ainda assim cumprido, porque esse era o desígnio. Ninguém consegue superar o destino. Né? Esse é o sentido da tragédia. Tinós, no fim, os pais acabaram com esse abandono, contribuindo para que ele cumprisse o destino, né? Isso, não afastando exatamente. ele dele. Exatamente, né? E ele é a mesma coisa, né? Ele achou que os pais dele estavam ali na cidade de Corinto e para não praticar o oráculo, ele foge daqueles que ele achou que fossem seus pais de verdade, né? Então, muito, muito triste, né, a história do Édipo, assim, é trágica mesmo. E, enfim, por conta dessa inexorabilidade do destino, né, e por trazer à tona vários valores, né, vários problemas morais, problemas de atitude e posições fortes, né, dos seus heróis, a tragédia ela era considerada na antiguidade como a poesia mais elevada que havia, né? Então a forma mais estonteante, mais assim superior de arte, né? Era o que a gente poderia chamar então na época de arte erudita, né? Só que o sentido de arte erudita na época não tinha um sentido que hoje existe, né? Que é um sentido meio elitizado. Então hoje, por exemplo, né, sei lá, se você vai se você pode ir num teatro, né, ouvir uma orquestra e tal, uma vez por mês, por exemplo, você, né, já tem uma condição financeira, cultural um pouco acima da média, né? Que é atestada, pelo menos, né? Agora, na antiguidade, as tragédias, sendo então a arte mais superior, né, o que acontecia? As pessoas tinham uma cota, né,
de uma cota, assim, de dinheiro mesmo, né, de uma folga de trabalho, coisa assim, para que todos na cidade, né, cidadãos livres ou não, mulheres, crianças, etc., pudessem ir ao teatro, nas grandes dionisíacas, e assistir às tragédias, né. Então, esse era o sentido do festival, né, para que todos tomassem contato, então, com esse culto a Dioniso. Né? Tudo bem? Bom, então o Agatão, né, ele está inserido ali nesse contexto das tragédias e representa, então, o mais alto grau de saber não filosófico dentro da cidade. Por isso, talvez, né, que o discurso do Sócrates seja fundamentado ali no que ele diz. Tá? Então, enfim, o que ele diz, né? Vamos para o discurso do Agatão, ver como que ele vai formular o discurso, né? É importante, antes de falar disso, observar o seguinte. Quando o Aristófanes termina de falar, todo mundo bate palma, né? O discurso magnífico e tal, todo mundo fala que adorou o discurso. E aí o Sócrates fala o seguinte, né? Olha, agora eu tô meio, né? Eu tô numa posição difícil, porque eu vou falar depois do grande Agatão, né? Então, assim, né? O Agatão até que vai conseguir sair bem depois desse discurso belíssimo, mas eu já não sei o que eu vou fazer depois do Agatão. E o Agatão fala o seguinte: Sócrates, você está tentando me enfeitiçar, né? Enfeitiçar a plateia, colocando neles grandes expectativas em relação ao meu discurso, né? Para te deixar numa boa. E o Sócrates fala: não, Agatão, como assim, né? Você falou tão bem ali nos seus concursos de tragédia, né? Você é uma pessoa tão sábia, né, em relação a Eros. Então a gente vê que começa a ocorrer, né? Uma espécie de rivalidade. Não é bem essa palavra, né? Entre o Agatão e o Sócrates, né? Uma espécie de disputa começa a ocorrer, né? Porque, claro, a tragédia, né? Ela também é um discurso que ocorre em meio a uma disputa. Né? Isso é importante lembrar. Aliás, se a gente pensar bem, todos os discursos que a gente viu até agora, de todos os saberes, ocorrem por meio de disputa, né? A mitologia, por exemplo, qual que é a disputa do saber mitológico, né? Era a disputa entre os aedos, entre os cantores, né? Para ver quem é que recitava melhor a mais bela, o mais belo dos mitos, né? A mais bela poesia, tudo bem? Se enquadrando ali dentro daquela tradição dos aedos, né? Então, por exemplo, haviam concursos, né? Entre aedos, entre rapsodos, para ver quem que era o melhor, quem que recitava melhor determinado mito, né? Então, por exemplo, quem é que recita melhor determinada passagem da Ilíada ou da Odisseia, né? E haviam concursos em relação a isso. Então, o discurso mitológico, ele nasce também, né? Ele se exerce a partir de uma disputa. Tá? Depois quem fala é o Pausanias, né? E o Pausanias, nossa, ainda mais, né? Dentro dos litígios ali da justiça, né? É onde mais há disputa, né? Nos tribunais. O Erixímaco talvez seja um pouco mais difícil de entender, né? Na arte médica. Porque hoje em dia a gente considera a medicina como uma ciência meio que assim, sem disputa, né? Porque não tem bem como você confrontar um método científico, por exemplo, né? Só que naquela época não havia método científico. E a medicina, como todas as outras ciências, ela estava sujeita a críticas, né? E sujeita também a métodos imperfeitos. Então, por exemplo, não se sabia ainda, por exemplo, todas as propriedades de todas as ervas medicinais ou coisa do tipo, né? Então a medicina era também passível de falhas e era possível você, né? Hoje em dia a gente faz isso também, né? Se não gostar do diagnóstico de um médico, por exemplo, ir para um outro que te agrada mais, né? Então, por exemplo, determinado discurso médico te agrada mais do que outros. Sei lá, você recorre primeiro à alopatia ou à homeopatia, por exemplo. Né? Então é uma disputa de discursos, né? De saberes que se coloca aí. O Aristófanes da mesma forma, né? A comédia também acontecia através de festivais, através de torneios, né, de disputa. Então, assim como acontece nas tragédias, né? Tudo bem? O único saber que vai acontecer aparentemente sem disputa aqui é o Sócrates, né, do discurso filosófico. E ele também vai levantar motivos para isso, né? Enfim, estou só levantando esse ponto de reflexão para a gente associar com o que a gente viu no Fedro, né?
dos discursos que envolvem disputa e dos que não envolvem disputa, né? Bom, então o Agatão e o Sócrates entram meio que nesse ambiente, né? De bom, então quem será que vai fazer o melhor discurso, né? Quem será que vai ganhar a competição? Porque eles são os dois últimos, né? E durante essa rivalidade, né, que vai se instaurando entre os dois, o Sócrates passa a fazer perguntas para o Agatão, né? Sobre como que ele, então, se considerava mais apto a fazer, né, ou menos apto a fazer esse discurso, né? E o Fedro interrompe eles dizendo o seguinte: olha, Agatão, se você ficar respondendo para Sócrates, né, a gente vai ficar aqui até amanhã e não vamos terminar esse discurso, né? Porque para o Sócrates interessa mais a discussão filosófica, né, esse jogo de pergunta e resposta, essa investigação, do que de fato seguir com o objetivo do simpósio, né, com a competição do discurso. Então aí a gente já tem um sinal, né, de que o Sócrates vai de alguma forma burlar essas leis, né, que estão sendo colocadas aqui pelo Fedro. Mas de fato os dois eles param, né, e o Agatão então ele ele passa a fazer o seu discurso, né. Só vou ler a fala do Fedro aqui para a gente perceber o seguinte também. Depois desse ponto, Fedro interrompeu. Agatão, meu amigo, se você responder Sócrates, ele não mais vai se importar aonde nós vamos chegar, né? Fazendo o que estamos fazendo aqui. Conquanto ele tem um parceiro para discussão. Especialmente se ele for bonito. Né? Agora, como você, eu também gosto de ouvir o Sócrates em discussão, mas é meu trabalho ver os discursos em honra ao amor, né? E cobrar um discurso, né, um elogio, de cada um nesse grupo. Quando vocês dois tiverem feito a oferta ao Deus, daí vocês podem ter a sua discussão, né? Então, o Fedro, né, como ali o pai do discurso, né, vai colocando as regras, né? Beleza, gente, até aqui, tudo bem? Então, tentei fazer mais ou menos uma prévia, né, para a gente entender o sentido do discurso do Agatão. Tudo bem? Diga, Suzy. Ô Henrique, eu não sei se você já deve ter colocado aí em algum momento, mas eu não me lembro, né? É uma pergunta, uma dúvida minha. Claro. Platão, ele não participava desses encontros aí. Ele escrevia o que o Sócrates vivenciava, era isso? Então, o Platão ele não aparece nas obras dele, né? Ele aparece duas vezes só, né? E por citações indiretas. Então, tem uma vez no Fédon, que aparece dizendo que o Platão não poderia estar presente porque ele estava doente. E uma vez na Apologia, se eu não me engano, falando que o Platão ia ajudar a vaquinha para fiança do Sócrates, né? Acho que são as duas aparições do Platão, né? Mas ele não aparece como personagem. Só que assim, ele escreve somente aquilo que o Sócrates viveu? De fato, não, né? Porque a personagem histórica do Sócrates, ela é relativamente diferente da personagem platônica, que é o Sócrates, né? Se a gente observa outros autores, por exemplo, que escreveram sobre o Sócrates, o Xenofonte, o Diógenes Laércio, né? Enfim, outros autores, a gente vê que o Sócrates do Platão, ele é um pouco diferente. Então, é também uma espécie de personagem, né? Não é um retrato simplesmente histórico, né? Mas é como se o Platão tivesse usando o Sócrates, né, para ser o porta-voz da filosofia que ele deseja exercer, né? Claro que tem todo um contexto de homenagem ali, né? Naquela época, fazer, por exemplo, alguém personagem, né, de um diálogo era uma coisa bastante homenageadora. Assim. O personagem de uma tragédia, né, por exemplo, de uma comédia. Então, é algo mais ou menos nesse sentido. Né?
Não sei se consegui responder. Não, conseguiu sim. Eu penso que eu já ouvi alguma coisa parecida, né? Que os rapazes que eram discípulos de Sócrates lá gostavam muito dele, ficaram muito abalados, né, com a morte dele, que a gente ouve até falar que algum lá teve um que tentou, né, persuadir um guarda lá, alguma coisa assim. Ah, sim. Então talvez essa foi a forma dele fazer uma homenagem, né? Sim, exatamente. E aí, de novo, né, a gente fica um pouco na incerteza, porque, por exemplo, esse relato, né, de que um dos discípulos tentou persuadir o guarda e o Sócrates havia negado, é algo que justamente a gente encontra dentro de um dos diálogos do Platão, né, lá no Fédon. E como o personagem de Sócrates não é plenamente histórico, né, dentro da obra do Platão, a gente não sabe se ele está falando ali de um relato histórico, né, de algo que realmente aconteceu, ou se ele está simplesmente testemunhando, né, criando um cenário para vir à tona uma das virtudes do Sócrates, né, que era ali a, essa convicção que ele tinha, né, na imortalidade da alma e no cumprimento das leis, enfim. Então é um pouco confuso. Mas nem sempre colocar alguém na sua obra é motivo de homenagem, né? Por exemplo, o Platão, lá na República, coloca o Trasímaco, né, que era um inimigo dele, né, um inimigo político dele. Da mesma coisa, o Aristófanes coloca o Sócrates em algumas das suas comédias, né? E ridicularizando, debochando profundamente do Sócrates. Então, o Aristófanes, ao que parece, ele não gosta do Sócrates, né? Considera ele uma figura perversa, uma figura meio perigosa, né? Para a cidade, para os costumes, para os valores da cidade. Mais ou menos por aí. O pessoal agora que inventou de enterrar alguma coisa, meu Deus. Ele é considerado como que é um corrupto, né? De personalidade dos Isso, jovens, né? Ele isso, corrompe os jovens. Isso, ele é alguém que perverte a tradição, né, os costumes tradicionais da cidade ateniense. A família tradicional ateniense, ele corrompe, né? Porque ele tira os jovenzinhos ali das suas carreiras políticas de prestígio e coloca eles num caminho questionador. Então, Se toda corrupção fosse assim, estava bom, né, Tinoz? nossa, né? Deixa eu só fazer uma observação da virtude do Sócrates. Eu estou vendo um documentário, depois que eu terminar, eu vou colocar no grupo, porque é sobre a simbologia egípcia, né? E aí, você falando dessa virtude dele, de que a alma é imortal e que ele, na verdade, ele expressa um não medo da morte, né? Total aceitação disso e ele não tem medo, né? E aí, nesse documentário, que é sobre a simbologia egípcia e o olho de Horus, diz que os egípcios, os iniciados, por exemplo, Sócrates deve ter sido um iniciado, né? Eles treinam durante a vida dele, esse não medo da morte, né? E aí eu achei incrível, porque é por isso que eles se colocavam dentro de lugares apertados, para treinar isso, esse não medo de perder o corpo físico. Interessante. E aí o Sócrates, ele não tem esse medo, ele é completamente tranquilo, né? Que legal. Eu conheço pouco das práticas, assim, do Egito, né? Mas se observa um pouco a história religiosa deles, né? Ali com Osíris, né? Com toda a questão do renascimento, né? Fica muito evidente, né? Que eles têm muito forte essa questão da continuidade da vida, né? Uhum. Quanto aos antepassados também, né? Era algo muito, muito forte para eles, né? Os gregos, eles não tinham o costume de fazer culto ao antepassado, né? Mas eles cultuavam heróis, cultuavam figuras assim mortais, mas de alto prestígio, né? Porque eles consideravam que essas pessoas tivessem algum tipo de influência no mundo, né? Enfim, então era algo do tipo, né? Mas muito interessante. É que são 7 horas de vídeo, aí eu estou terminando de ver, aí depois que eu publico. Não vou Sim. publicar sem ver. Não, importante. Mas 7 horas também é muito tempo. Mas
também não precisa ser tão criteriosa, assim. Se você achar alguma coisa interessante, coloca lá e te comenta depois. Então, eu estou na metade, eu já vou publicar, então, porque até agora está muito interessante. Beleza. As imagens são bem, assim, antigas, então a imagem é muito ruim, mas o conteúdo supera a imagem. É muito bom. Legal, tá bom, isso é importante. E aí fala também de nós das formas perfeitas do Platão. E aí, aonde que estão essas formas perfeitas? No olho de Íris, no olho de Horus. Que legal. Bem legal. Eu gosto desses trabalhos simbólicos. Assim. É muito legal. Bacana. Vou publicar. Beleza. Deixa eu ver onde eu parei. Tá. No método, né, do Agatão. Bom, então vamos lá. Então, depois que o Fedro dá esse corte, né, no Sócrates, no Agatão, e lembrando, né, os dois estão sentados um do lado do outro, né, o Agatão e o Sócrates. O Agatão começa a falar, e ele vai falar a partir dos discursos que vieram antes, né. Ele vai dizer o seguinte: olha, na minha opinião, aqueles que falaram antes de mim não celebraram o Deus, no caso Eros, né, por ele mesmo, né, mas celebraram os seus dons, né, celebraram aquilo que ele dá para os seres humanos. Agora, como é que eu vou saber aquilo que ele dá para os seres humanos sem antes saber quem é Eros, de fato? Né? Então, ele vai prezar por uma questão metodológica no início, né? E é uma questão metodológica que a filosofia compartilha, né? Então, o Sócrates vai fazer a mesma coisa que o Agatão vai fazer, né? E o que o Sócrates vai dizer, né, é que o Agatão não conseguiu investigar o que é Eros, né? Ele não tinha uma sabedoria de Eros. Mas o método que ele vai usar é o método correto, né? Então, antes de saber quais dons Eros propicia aos mortais, é preciso saber o que Eros é, né? Quem ele é formado, pelo que ele é formado, né? Quais são as suas próprias virtudes. E ele vai dizer, então, né, o Agatão, quais são essas virtudes, né? Quem é Eros, qual a identidade de Eros, para depois falar dos seus bens, né? Então ele vai dizer, olha, todos os deuses são felizes, né? E o mais feliz de todos os deuses é justamente Eros, né? Porque ele é o mais belo e o melhor dos deuses, né? É importante a gente perceber que o Agatão ele vai fazer uma outra cosmologia, né? Da qual o rei dos deuses, por exemplo, não é Deus, mas é Eros, né? Então é importante ter isso em mente. Ele vai falar isso daqui a pouquinho. E ele vai falar o seguinte, ó, e a sua grande beleza mora, né, principalmente nisso. Primeiro, e aí ele cita o Fedro diretamente, né? Primeiro, Fedro, porque ele é o mais jovem dos deuses. Então, se a gente lembrar, lá no primeiro discurso, né, no discurso do Fedro, o que o Fedro falou? Que o Eros é o mais antigo dos deuses, né? O mais velho dos deuses. Então, Agatão está falando o contrário. Ele está falando, olha, ele é o mais belo porque ele é o mais jovem dos deuses, né? Porque Eros sempre se coloca perto dos jovens, né? Daquilo que é jovem. E se afasta daquilo que é velho, né? Visto que ele é rápido, né? Que ele é ágil, que ele é rápido, enfim, ele compartilha de virtudes que o pessoal geralmente associa à juventude, né? E ele conta, né, ó, as velhas histórias que Hesíodo e Parmênides contam sobre os deuses, né, aconteceram sobre o reino da necessidade e não do amor, né? Se o que eles dizem é verdade. Então, o que ele vai falar, né? Todas aquelas histórias de traição, de violência, né, de assassinato, enfim, entre os deuses, aconteceu porque Eros ainda não havia nascido, né, já que ele é o mais jovem dos deuses. Então, porque se Eros estivesse presente entre eles, só haveria paz e irmandade, né? Como existe agora, que Eros é o rei dos deuses, né? Então aqui Agatão, ao mesmo tempo, soluciona um problema da mitologia muito importante, né? Se antes havia tanto caos, tanta mudança, tanta coisa, né? Como é que hoje o mundo é estável? Né? Como é que hoje os deuses, por exemplo, não aparecem lutando sempre? Né?
Os gregos, né, não entendeu errado, eles não eram pessoas mais sensitivas do que a gente, ou coisa do tipo, né? Eram pessoas como nós. Eles viam o céu, eles não viam Zeus ali no céu, eles viam o céu, as nuvens, né? Então, como é que se explica, né, a estabilidade do mundo? E o Agatão, ele fala o seguinte, porque agora que Eros, né, é o rei dos deuses, ele instaurou paz e irmandade. Então, as pessoas não precisam mais ficar lutando, brigando, né, descendo aqui na Terra para falar com os mortais toda hora, coisa do tipo, né? Então, ele é jovem, e além de jovem, é delicado, né? E é o mais delicado dos deuses. E ele vai dizer o seguinte, olha, Homero disse quão delicado é a deusa Ate, né? Ate pode ser traduzida como erro, loucura, né? Então, Homero tem uma passagem, né, aí no banquete da Ilíada, né? Onde Homero vai falar que Ate, a loucura, ela é tão delicada que ela se recusa a andar no chão, né? E anda então aonde? Na cabeça dos seres humanos. Ou seja, por isso que, né, os seres humanos enlouquecem às vezes. Porque a Ate, né, ela não anda pelo chão, mas anda pela cabeça dos seres humanos. E aí, o que o Agatão vai falar? Olha, Eros é ainda mais delicado, porque para ele também não basta andar sobre a cabeça dos seres humanos. Ele vai andar, né, pisar sobre aquilo que é mais suave ainda, que é a alma dos seres humanos, né? Então é aí que ele vai habitar. E por isso, né, é que Eros só habita na alma daqueles que são maleáveis, daqueles que são macios, né? Então, uma pessoa de alma dura, ríspida e tal, não pode conhecer Eros, né? Não pode conhecer o amor, porque ali Eros não vai pisar. Né? É meio que essa a noção. Olha como a mitologia, a tragédia, então, né, as artes usam não conceitos, né, mas imagens para falar sobre coisas, né? Então, ele está passando várias ideias, só que usando metáforas, usando imagens, né? Tudo bem? Que é a linguagem da poesia antiga. Então ele não anda nem sobre os crânios das pessoas, né, nem sobre o chão, mas na coisa mais macia que existe. E aí ele faz sua morada, né, na alma dos homens. Então, ó, se ele encontra uma alma de um caráter rude, ele dá meia volta, né? Mas se ele encontra uma alma macia e gentil, né, um caráter macio e gentil, ali ele faz sua morada, né? Ali ele se detém. Então, ele é o mais jovem e o mais delicado. E, aliás, né, em adição a isso, ele tem uma natureza fluida, né? Uma, uma maleabilidade, né? Uma natureza fluida. Isso material mesmo, né? Porque se ele fosse rígido, se ele fosse duro, né? Ele não poderia envolver completamente a alma humana e nem escapar se aquela alma se enrijecesse de repente, né? Por isso, então, por ter uma natureza fluida, Eros é também incapturável, né? E além disso, né, pela sua graciosidade, pela sua delicadeza, ele é também o mais belo, né, o mais bonito, então mais... Aqui, como eu estou com uma tradução só, não sei qual que é a palavra que está em português aqui, mas em inglês aparece good look, né? Então é o mais belo de olhar, né? Mais belo de ser visto. E aí ele fala, né, que é maravilhosa, né, é extraordinária a coloração da sua pele, que é como a vastidão de cores que as flores apresentam, né, nas épocas do ano. Ele nunca se estabelece em um lugar, né, seja um corpo ou uma alma, que não pode florescer ou que perdeu o seu brilho, né, ou que perdeu o seu prumo, né. Então ele sempre mora nos lugares que estão exuberantes, né, que estão florescendo, que estão crescendo, que são jovens, né, que estão ali naquele momento inicial de expansão da vida, né. E ele fala, então basta agora sobre a beleza do Deus, né? Ainda que muito haja para ser dito.
E aí ele vai falar, então, sobre o caráter moral de Eros, né? E a primeira coisa que ele vai pontuar é a seguinte, que Eros não é a causa e nem vítima de nenhuma injustiça, né? Ele não faz nenhum mal a deuses ou homens, e nenhum deus ou homem é capaz de fazer mal a Eros, né? Se alguma coisa tem efeito sobre ele, não é nunca por violência, porque a violência não toca Eros, né? Já que ele é maleável, já que ele é fluido, evasivo, né? Então a violência não pode coagi-lo. Então a violência nunca toca Eros. E o efeito que ele tem sobre os outros não é de coação, não é de coerção, não é de força, né? Porque cada um de nós dá de bom grado toda a sua energia para Eros, para o amor. Então, o que ele está falando aqui é que todos os seres, né, deuses, né, seres humanos, etc., animais, cedem de bom grado a Eros, né? Porque ele é o mais agradável, o mais delicado, mais... Tudo bem? Então, o fato de todos nós cedermos de bom grado a Eros é o fato também de que ele é o mais justo dos deuses, né? Porque nada de ruim advém dele, já que a gente nunca é forçado, nunca é coagido por ele. Ele é o melhor dos reis, né? Porque ele é capaz de fazer todos os súditos obedecerem a ele de bom grado, né? Querendo obedecê-lo. Tudo bem? E além da justiça, ele tem a maior das moderações, né? Ele tem poder sobre os prazeres e paixões. E nenhum prazer ou paixão é maior do que Eros, né? Então, o desejo de vingança, sei lá, o ódio, a fome, né? Nenhum, nenhuma outra paixão, nenhuma outra coisa que a gente sente é mais poderosa do que Eros, do que o amor. Se eles são mais fracos, então eles estão sob o poder do amor. E ele tem o poder, né? Por ter, então, o poder sobre as outras paixões, Eros é o mais moderado, né? Olha que coesão, né, de raciocínio, que, que sagacidade, né? O Agatão aqui, ele está fazendo jus à reputação que ele tem de ser alguém extremamente talentoso, né? Então, ó, em um parágrafo, ele falou como Eros, ele é moderado, né? Por quê? Ele é a mais forte das paixões. Como ele é a mais forte das paixões, ele tem controle, então, sobre as demais que existem, né? Se eu tenho amor ou tenho sede, quem vai prevalecer é o amor, né? Como ele é o mais poderoso e tem o controle sobre as outras paixões, aquele que tem o controle das paixões é uma pessoa moderada, né? Então, Eros é uma pessoa moderada, temperante, né? Então, é genial esse salto, assim, né? E ainda, ele diz que Eros é o mais corajoso dos deuses, né? Eu não sei se vocês estão percebendo, mas aqui ele falou, ó, de beleza, né, de justiça, de temperança, e agora ele está falando de coragem, né? Ele está falando do quê? Das virtudes antigas, né? Das grandes virtudes antigas, tudo bem? Que é a sabedoria, a coragem, a temperança, né, a justiça. Então, aqui ele vai falar da sabedoria ainda. Sim. Então, ele está usando um saber tradicional, né, as regras do discurso, do encômio, para fazer o elogio a Eros, né? Ele não está falando aleatoriamente aqui. Então, isso é também um aspecto genial do discurso do Agatão, né? Para ver como ele é bem acabado, como ele é, assim, a obra de arte, né, do retórica do banquete. Então, ele diz, olha, em relação à coragem, nem Ares pode se medir com Eros, né? Porque Ares não tem controle nenhum sobre Eros. E Eros tem controle total sobre Ares, né? O que ele coloca aqui, né? Qual que é a história que ele coloca? Porque Ares, é claro, ele é conhecido pelo quê? Pela paixão que ele tem por Afrodite, né? Então, nem mesmo Ares é capaz de ceder, ceder o seu lugar a Eros, né?
Então, por ter o poder pelo Deus que é o mais corajoso, mais poderoso, né, em quesito de guerra, que é o Ares, Eros é também, por isso, o mais corajoso, né, porque ele supera, ele tem o controle sobre aquele que é mais corajoso. Então, agora que eu falei, né, sobre a justiça do Deus, sobre a moderação, sobre a sua coragem, né, resta a sabedoria, né? E ele diz o seguinte, olha, Erixímaco teve razão quando ele falou no seu discurso, né, como o amor afeta as coisas, né? Todos aqueles que Eros toca, ele transforma em poetas, né? Todos aqueles que Eros toca, ele transforma em bons artesãos, em bons professores, em bons, né? Enfim. Então, todo aquele que tem paixão pela sua profissão, olha qual que é o raciocínio, né? Todo aquele que ama o que faz, faz bem, né? Então, o que dá a expertise para a pessoa fazer o que faz? Eros, né? Porque sem gostar do que faz, a pessoa jamais atingiria tal nível de excelência. Então, por ser capaz de dar sabedoria àqueles que são sábios, Eros é também o mais sábio, né? Esse é o tipo de raciocínio que o Agatão está usando. Tudo bem? Então, qual que é o tipo de poder que Eros tem? De dar sabedoria, né? De controlar a coragem, e por aí vai, né? Então, Eros, né, é o maior dos professores dos deuses e dos homens. Porque aqueles que não são tocados por Eros permanecem na obscuridade, né, independentemente do que fazem. Então, ele vai dizer, né, Apolo só inventou arquearia, medicina, profecia, porque Eros mostrou o caminho, né? E é a mesma coisa para as musas, para Hefesto, né, para Zeus. E assim também é como as querelas dos deuses foram solucionadas, né? Já que Eros, tendo nascido, se tornou entre eles o rei, né? Então, ele, quando nasce, se torna o rei dos deuses e homens e é capaz de solucionar todas as querelas, né? Antes, a necessidade, que era rei, né? Ananke, uma deusa também. Mas agora que Eros está nascido, todos os deuses e homens vivem através da beleza, né? Através do amor da beleza. Então, olha que bonito, né, essa última parte aqui, ó. Aqui eu leio em 197D. O amor nos enche de irmandade e, e pensando como traduzir aqui. E evade, né, todo senso de divisão, né? Nos expurga de todo senso de divisão. É o amor quem providencia reuniões como essa, né? Em banquetes, danças, cerimônias, é ele quem dá o passo, né? É ele quem nos move para a fraternidade, nos remove da selvageria, é ele quem nos dá a doçura, né? Que nos remove o mau humor. E gracioso, né, gentil, ele deixa com que seres humanos o vejam e que deuses o admirem. Então é muito bonita essa última parte aqui do discurso. Daí ele está falando, né, que todos os seres humanos, enfim, deveriam então fazer discursos e hinos a Eros, né, afinal de contas. Ele fala o seguinte, ó, então, Fedro, é esse o discurso que eu tenho para oferecer, seja ele dedicado ao Deus, parte pela sua diversão, em parte, desculpa, ele é engraçado, né, em parte ele é moderadamente sério, e é o melhor que eu pude fazer. E aqui eu leio, ó, 198A. Quando Agatão terminou, Aristodemo diz, lembrando que é o relato, né, em terceira pessoa. Então, Aristodemo está contando para alguém sobre o banquete, Aristodemo está falando para os presentes. Né?
Aristodemo disse que todos lá irromperam em aplausos, né? Dizendo que aquele era o melhor discurso que havia sido feito até então. Tudo bem? Então, esse é o discurso do Agatão. É um discurso esplêndido, assim, em termos de retórica, de organização do pensamento, de concatenação de ideias, assim, é realmente uma obra-prima, assim, muito sofisticada, né? Obra-prima dos discursos não filosóficos. E qual que é a primeira coisa que o Sócrates vai falar, né? Daí a gente vai ver por que o Agatão passa a odiar o Sócrates, né? Depois disso. Agatão acabou de ser aplaudido por todos, né? E o Sócrates vai falar, olha, né? Eu achei que eu ia me dar bem nesse discurso, né? Porque quando falaram que era para elogiar Eros, eu falei, bom, qual que é o melhor elogio que se pode dar a alguém? Né? Falar a verdade. Agora, o que foi dito aqui não são verdades, mas são palavras bonitas, são discursos bem feitos, né? E eu acho que então eu vou perder a competição. E aí, o Agatão fica, nossa, como assim? E o Sócrates, então, né, ele vai se colocar agora, né, o lugar do discurso do Sócrates vai ser qual? De refutar o discurso do Agatão. Olha que amigo, né? Então, é basicamente esse o discurso do Agatão. A gente vai entrar no que o Sócrates vai fazer, né, agora, depois disso, no próximo encontro. Mas é mais ou menos por aí o que eu tinha para falar com vocês hoje. Pessoal, perguntas, comentários, querem tirar alguma dúvida? Curiosidade sobre o Platão no geral, fique à vontade. De nós. Eu sei que já estourou o tempo, mas no próximo encontro, se você puder falar 2 ou 3 palavras sobre cada personagem para que a gente fixasse do que eles trazem, né? Por exemplo, Erixímaco, ou Agatão, ou mesmo o Fedro, que, né, se você pudesse pontuar para a gente poder fixar esse banquete de uma forma mais sintética, assim. Certo? Sim. Beleza. Vou fazer sim. Tá. Obrigado. Ô, Tinós, eu acho que o mais importante aí, né, é que é, tipo, difícil da gente pegar, né, mas é tentar entender o que cada um aí falou do amor, né, o que era o amor para cada um. Eu, sinceramente, ainda não vai ser dessa vez que eu consigo, se eu fosse falar sobre isso, entendeu? A gente ainda... O que ficou mais para mim foi sobre o Agatão por conta do Sócrates, né? Que ele entra lá naquela forma sutil dele para falar, né? Você falou é tudo babaquice, né? Então, agora assim, eu gostaria de ter, mas aí eu acho que a gente tem que ler novamente e tentar extrair essa ideia, né? Essa ideia do que cada um comentou. Sim. Sobre o que cada um acha que é o amor, é justamente o que o Agatão fala no início, né? Ele fala, olha, ninguém falou o que é o amor. Então, as pessoas só falaram, olha, o amor, ele faz tal coisa, né? Ele produz tal coisa. No máximo, assim, fizeram uma genealogia, né? Fizeram mais ou menos, sei lá, que o amor tem certas virtudes ou coisa do tipo, né? Mas o Agatão, ele tentou fazer um retrato, né? Tentou falar, Mas eles falaram aquilo que eles entendiam, né? Eu acho que o discurso eles tentaram ver que você nota que era o que Sócrates talvez tenta trazer, que é não aquela superficialidade, né? Dos contextos lá que eles colocam. Sim, exatamente, né? Mas o ponto do Sócrates, o Agatão, em relação aos outros discursos é o seguinte: vamos imaginar que alguém, né, resolve me apresentar para vocês. Aí eles vão falar assim: olha, o Tinóis, ele fez, sei lá, uma oficina de leitura no ano passado. O Tinóis, ele, né, sei lá, ele tem um filho, ele tem uma esposa, ele é acropolitano há tanto tempo, ele já leu tal coisa. No fim das contas,
Vocês não vão saber quem eu sou, de fato, né? Mas vão saber o que eu fiz. Então, os discursos anteriores ao Agatão e ao Sócrates falaram não o que é o amor, mas o que ele faz aos seres humanos, né? Então, essa é a crítica deles, né? Do Agatão e do Sócrates em relação aos outros discursos, né? Nesse quesito, eles concordam, né? A questão é que o Sócrates vai dizer o seguinte, que a investigação do Agatão não obteve sucesso. Aí eu vou dar um spoiler já para vocês, né? Daí só quando a gente for falar da Diotima. Mas que o conhecimento do amor, ele só acontece, né? Ele só é possível de ser realizado se você adentra os mistérios do amor, né? Então, não basta você ter um conhecimento teórico, né? O conhecimento mistérico é o conhecimento da vivência, né? E por isso que Agatão não conseguiu falar quem era o amor de verdade, né? Porque ele não havia adentrado nos mistérios de Eros, né? Como Sócrates foi iniciado ali pela Diotima, então ele tinha uma noção, né? Mas a gente vai ver que ocorrem paralelos muito interessantes entre o Sócrates e o Agatão, né? Entre Sócrates e a Diotima. Então essa segunda metade ali do banquete, né? É muito interessante. Obrigada, Tinós. Obrigado, gente. Eu Obrigada. que agradeço. Eu acho que a gente tem que ler muito. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada a Tchau. todos. Obrigada, Tinós. Boa semana. Bom final de semana a todos. Obrigado, vocês também.